A gente faz questão de agradecer ao professor Paulo Atos Barreto, professor Paulo Souto Marborges, nossos coordenadores do IBET Rio, professor Paulo de Marcos Carvalho, professora Priscila, todos os professores que compõem o quadro do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Muniz, André Tardinho, Leonardo Godoy, Fernanda Parisi, o Lucas Ence e o Rafael Janot. Esse projeto, junto com a monitoria, são projetos pioneiros do IBET, certo? E a gente tem a felicidade de, dentro da tributação de perspectiva, trazer grandes nomes para fazer a apresentação de temas de suma importância para o direito tributário, e não poderia ser diferente. Esse tema da advocacia do contencioso administrativo tributário nos parece ser de grande relevância, especialmente numa prévia de mudança de reforma tributária. Então, a gente vai dar início a esse evento, passando a palavra aos professores, que eu farei a apresentação de cada um individualmente antes de anteceder as suas falas, e iniciaremos pela professora Karen Joredis Dias, que é doutora em mestra pela PUC São Paulo, professora titular do mestrado do IBET, ela é ex-juíza do TIT de São Paulo, ex-conselheira do CARF e sócia do Rivite Dias Advogados. Então, é uma honra, e a palavra é toda sua, professora. Boa tarde a todos, boa noite praticamente. A honra é minha, especialmente aqui dividindo essa mesa virtual com amigos queridos, Arbas, Galderize. E eu queria também agradecer para o Souto Mauro Borges, a organização do IBET, pelo convite. Entendi que vamos falar um pouquinho de perspectivas no processo administrativo fiscal. Para não ficar repetitivo, nós dividimos entre os professores aqui os temas. Eu disse que falaria um pouquinho de verdade material e prova, porque se a gente vai pensar em como trabalhar no contencioso administrativo de uma forma leal, de lado a lado, eu acho que essa é uma matéria extremamente importante, né? Eu vivo brincando, dizendo que, como muitos anos jogador, especialmente no CARF e na Câmara Superior, existe um momento certo de produção de provas e existe a alegação que é efetiva no processo administrativo. Eu brinco e digo, não adianta o blá blá blá, né? Não adianta o juridiquês, não adianta falar de constitucionalidade, não adianta falar que tem presunção que não se sustenta. Eu preciso trazer provas, eu preciso tratar dos fatos, e o processo administrativo fiscal é um momento de se fazer esse saneamento sobre os fatos. É o momento de se ter essa análise de forma bastante efetiva por quem trabalha no dia a dia no julgamento específico daquela matéria, e, portanto, se espera, e é o que se encontra na experiência, uma grande expertise dos julgadores na análise dos fatos daquilo que eles estão julgando, né? Então, acho que é importante a gente tratar disso. Trouxe uma apresentação breve, até para trazer alguns acordos, porque eu acho que fica mais fácil da gente entender essa matéria pelos acordos. Vou pedir para passar aqui. Está aparecendo ou não? Tá? Está sim, professora. Ah, ótimo. Aqui é um desenho, se a gente for para o segundo desenho, gente, até algo que eu abordei na minha tese de doutorado, eu falo da diferença entre o valor no fato e o valor do fato, né? O, va- o valor no fato é a análise de todos aqueles indícios ou de todos os suportes fáticos que, vertidos na linguagem competente, vão me dar o fato jurídico tributário. Então, são os contratos que ensejaram aquele negócio jurídico para saber se aquilo é uma compra e venda, o preço praticado, ou o que aquela mercadoria tem de função, qual é a sua composição, para saber sua classificação fiscal, como que é aquele contrato de importação, para saber o real importador. Isso tudo são dados, são suportes fáticos que a gente traz pela linguagem das provas ao processo para constituir o fato jurídico tributário. Essa matéria probatória, como a gente está falando de processo administrativo, onde um litígio já se instaurou, essa matéria, obviamente, ela é trazida primordialmente pela fiscalização no momento do lançamento,
senão não estaria dentro de um litígio no processo administrativo. Então, ela é trazida primordialmente pela fiscalização, porque o ônus da prova é sempre da fiscalização. Ainda que ela tenha uma presunção legal, ela tem o ônus da prova sempre, né? Se for uma presunção legal, ela tem o ônus da prova de comprovar objetivamente o indício, mas ela sempre tem esse ônus da prova. E aí eu vou dizer duas coisas. Uma, ela cumpriu ou não cumpriu com o ônus da prova, e quais são as contraprovas que eu tenho? Que pode ser a própria prova utilizada pela fiscalização, analisada em linguagem mais competente, digamos assim, mostra que a interpretação dada àquele suporte fático pela fiscalização não está correta. Isso, para quem está advogando no processo administrativo, é primordial, porque eu estou tratando de provas, né? Então, esse é o valor no fato. Ele é muito diferente do judiciário. Por quê? Porque eu tenho o princípio da oficialidade no processo administrativo. O julgador ele pode pedir diligência, ele pode, quantas vezes ele entender necessário, ele pode baixar em diligência por conta própria, ainda que o contribuinte ou a fazenda não peçam essa diligência, porque ele precisa se convencer. Ele vai fazer essa análise fática com uma abertura cognitiva muito maior do que tem o Poder Judiciário. Já a valoração do fato é diferente. Eu tenho o princípio da jurisdição una. Quem versa sobre inconstitucionalidade é o Poder Judiciário. Então, não adianta trazer alegações de inconstitucionalidade que o julgador sequer precisa se manifestar sobre aquilo porque está fora da sua competência. É uma jurisdição atípica aquela exercida pelo Tribunal Administrativo, onde continua a se respeitar o princípio da jurisdição una. E, portanto, o julgador administrativo ele vai fazer uma valoração do fato apenas na subsunção daquele conceito que eu estou vendo, que se formou a partir de todos os suportes fáticos, que é o conceito do fato, ao conceito da norma que trata da incidência ou da imputação da penalidade, se for o caso de uma multa isolada, né? E aí ele vai se ater àquelas normas que o vinculam objetivamente. O fiscal se atém, inclusive, à instrução normativa e o julgador administrativo pode afastar a instrução normativa, mas vai se ater à lei e ao decreto. Só quem afasta a legislação, a lei ordinária, o decreto, é Poder Judiciário. Portanto, essa valoração do fato é muito maior no Poder Judiciário, enquanto a valoração no fato, entender, investigar os dados fáticos, é muito maior no âmbito do Tribunal Administrativo pelo princípio da oficialidade. Muito bem. E aonde eu vou olhar todas essas provas? E o que eu tenho como julgador ou como parte no processo administrativo que olhar? E aí eu vou para o meu primeiro desenho. Eu tenho 4 momentos aqui em que eu tenho que analisar a validade do crédito tributário constituído. O primeiro, como é que foi o procedimento de introdução desse lançamento, dessa norma individual e concreta? Esse procedimento está válido ou não? Por exemplo, necessidade de mandado de procedimento fiscal. O mais importante ainda, e que realmente seja nulidade, se eu tiver um procedimento qualificado pelo contraditório já no procedimento, porque veja, o contraditório ele rege o devido processo legal. É depois de instaurado o litígio. Ele não vale no momento da fiscalização, não é exigido no momento da fiscalização. Mas, em alguns casos, eu preciso de um contraditório ainda no momento da fiscalização. Quais são esses? Aqueles que a presunção legal determina como procedimento prévio obrigatório contraditório. São os casos mais comuns, né, da gente citar, que são os casos de autuação por depósito bancário ou de hipóteses de arbitramento, né, seja arbitramento de receita, seja arbitramento de lucro. Então, em todas essas hipóteses, arbitramento ou depósito bancário, eu sempre vou exigir um contraditório prévio que está na própria legislação. Seguir isso ou não. Esse é o primeiro teste de validade, que é a forma em que isso foi introduzido enquanto lançamento. Aí, o segundo teste de validade são os suportes fáticos. Eu peguei todos, ou a fiscalização selecionou alguns e não os outros que eliminariam aquela presunção que ela teve, seja uma presunção omnes ou uma presunção legal. Então, eu vou fazer a tradução desses suportes fáticos em linguagem competente. Os contratos, como eu falei,
os laudos técnicos que avaliam ali a qualificação daquele produto, etc. Aí eu vou fazer o terceiro teste de validade, que é a subsunção daquele conceito fático ao conceito da hipótese de incidência ou da hipótese de imputação de penalidade. E aí eu tenho um quarto teste de validade. E é sobre todos esses aspectos que a minha defesa ou o meu julgamento vai tratar. O quarto aspecto de validade é a relação entre o antecedente e o consequente normativo. Como diz Isabel Derzi, na norma perfeita, o consequente remete ao antecedente. Portanto, é a quantificação. Ela está correta ou ela não está correta. É a imputação da penalidade. Ela tem relação de causa e efeito com a hipótese normativa que eu estou colocando ou não, né? Com a minha descrição fática ou não. Aí a gente diz, puxa, no processo administrativo o que importa é o princípio da verdade material. Então eu posso trazer as provas no momento que eu quiser. Não é verdade. Qual que é a diferença entre verdade formal e verdade material? Essa distinção ela é só epistemológica, é um corte no conhecimento, ela não é uma distinção ontológica. Porque eu nunca volto lá atrás, no passado, eu não me reporto, eu não consigo me transportar ao passado, olhar o passado e ter certeza do que realmente aconteceu. Nenhum julgador é capaz de se transportar ao passado. E ainda que se transportasse, cada um teria um olhar àquela situação. Portanto, não existe uma verdade real. O que a gente fala de verdade material, ela é procedimental. Significa essa ampla instrução probatória, esse princípio da oficialidade que eu tenho no processo administrativo, essa amplitude cognitiva que o julgador tem, inclusive para pedir as diligências. E isso me dá uma flexibilização, sim, na produção probatória. Significa que eu posso juntar as provas a qualquer momento? Não. Por exemplo, se eu sofri um arbitramento, porque eu disse que eu não tinha escrituração, ele não é condicional. Eu não posso chegar lá em fase recursal e falar: achei minha escrituração, é inválido o arbitramento. Não posso. Eu optei por ser arbitrado porque eu disse que eu não tinha escrita. Então, essa prova não pode. Eu também não posso ficar tumultuando o processo e pedindo para juntar a prova simplesmente para atrasar o andamento do curso do processo. Então, eu posso vir a juntar a prova depois? Posso. A gente vai ver que a gente tem previsão que dá uma engessada nisso. Mas eu junto normalmente prova depois. Quando? Quando eu já pré-questionei a matéria. Porque se eu não pré-questionei a matéria, não se abriu a porta do conhecimento, não adianta eu juntar prova sobre matéria que não vai poder ser analisada. Então, matéria está pré-questionada? Está pré-questionada. Essa prova, eu tenho justificativa para não ter juntado antes? Ou para que ela seja juntada depois? Tenho. Ela tem uma finalidade, ou seja, vai adiantar olhar essa prova? Vai. Ela pode mudar o curso das coisas. Então, eu vou aceitar a juntada dessa prova pelo princípio da verdade material. Esse é o racional, porque, afinal de contas, não tem que ser interesse da Fazenda receber a qualquer custo. Até porque ela vai estar jogando para a Procuradoria a sucumbência que hoje se exige, a ineficiência administrativa de eu ter procurador trabalhando em processo perdido, e não é moralmente correto. Portanto, a ideia é se cobrar aquilo que realmente é devido. Não tem por que não aceitar a juntada de prova que seja absolutamente necessária. A gente tem um projeto de lei que não vamos confundir com a nova lei, né, que veio de um PL que foi aprovado aqui, convertido em lei já do voto de qualidade, não é isso. Esse é um PL, número até parecido, mas esse é um PL, que é o PL da Comissão de Juristas, né, que foi feito pelo Marcos Nível, capitaneado pela ministra Regina Helena Costa, que está trazendo um estudo que ele é muito importante até se a gente vier, por conta da reforma tributária, até um processo unificado, ele traz um conceito bastante generalizado sobre essa questão da produção probatória, sobre prova lícita e ilícita, e não é muito diferente do que a gente tem hoje no decreto 7235, ele apenas incorpora algumas questões que a jurisprudência foi tratando ao longo dos anos. O que nós temos hoje, que é muito parecido,
é que, já na impugnação, eu devo mencionar todos os meus fundamentos de fato e de direito, e devo juntar as provas. Agora, eu tenho uma exceção de preclusão para a juntada das provas posteriormente. Basta eu dizer, a primeira instância não aceitou a suficiência dessa prova. Ela disse que precisaria também disso, então estou juntando isso que ela disse que precisaria. Isso é um motivo para eu juntar depois. Isso tem previsão para que seja juntado depois. Fato ou direito superveniente, vou juntar depois também. Ou impossibilidade de apresentação naquele primeiro momento. Isso é muito importante eu tratar. Sabe por quê, gente? Porque eu tenho um artigo específico, que é o inciso 4 do próprio artigo 16 do Decreto 7235, do PAF federal, que fala justamente duas coisas. Uma, o inciso 4 fala do pedido de perícia. Perícia é extremamente preclusiva. Eu não posso pedir perícia em recurso voluntário. Né? A perícia eu tenho que pedir na impugnação. E é igual no processo judicial. Eu tenho que nomear o meu assistente técnico, eu tenho que justificar o motivo da perícia, eu tenho que trazer a qualificação do meu assistente técnico, eu tenho que trazer os quesitos periciais, até para demonstrar a necessidade da perícia. E aí, o julgador de primeira instância não deve negar a perícia, ou não pode dizer que por falta de prova ele não está me dando provimento. Né? Então, para negar uma perícia, ele tem que justificar que ela vai ser desnecessária, independentemente de qualquer coisa. Ela não mudaria o resultado do julgamento. Enfim, a perícia é preclusiva, a diligência não. A diligência eu posso sugerir como contribuinte, o julgador pode sugerir, a fazenda pode pedir a diligência. Qualquer um pode pedir a diligência em qualquer momento. Mas o que é importante? É importante que o parágrafo 4º, não inciso 4, parágrafo 4º do artigo 16, ele fala dos laudos técnicos. E ele fala claramente que os laudos serão adotados nos aspectos técnicos da sua competência, salvo comprovada a sua improcedência. Veja bem, eu vou ter uma linguagem específica fazendo a tradução do suporte fático que a gente falou no começo. Se a minha questão é contábil, a contabilidade faz prova a favor do contribuinte, claro que se ela estiver errada, ela também faz a prova contrária e inverte meu ônus. Mas a contabilidade faz prova a favor do contribuinte, eu ter eventualmente um laudo contábil é de fundamental importância. Para a classificação fiscal, então, nem se fala. É bem verdade que o laudo técnico não pode dar a classificação fiscal, ela é exclusiva da Receita Federal do Brasil. Mas ninguém pode afastar as funções, a composição, os dados técnicos, salvo na improcedência. Como é que a fiscalização ou a fazenda aprova a improcedência do meu laudo com outro laudo? Só linguagens de mesmo nível é que vão poder uma invalidar a outra. Portanto, o laudo é de fundamental importância. No âmbito do processo administrativo fiscal, ainda claramente o decreto 7235 federal fala do INT. É um órgão federal. Então, o laudo do INT tem uma validade gigantesca. Se eu acho que eu tenho razão, não tem porquê. Em tradução de suporte fático, que demanda linguagem técnica, eu não tenho um laudo na largada. Qual é a grande questão? Nenhum laudo é feito em 30 dias. Até eu receber intimação, entender a defesa, ser atendido por um instituto sério e ele me emitir o laudo, jamais isso vai acontecer no prazo da impugnação. Por isso, o projeto de lei dava até 60 dias, mas independentemente, ainda que seja os 30 de hoje ou os 60 de que vem a ter, não é possível. Muitas vezes se leva 2, 3, 4 meses para sair um laudo desse, até porque o estudo é sério. Então, eu me informo, eu quero juntar um laudo, eu tenho possibilidade de juntar nesse momento. Nenhum instituto vai me dar. IPT, INT, Unicamp, não vai me dar. Então, eu vou juntar posteriormente. O que eu preciso? Procurar trazer todas as provas que vão ser vistas pelo laudo, para que as provas estejam lá, e o laudo vai ser uma linguagem técnica sobre as provas que já estão na minha impugnação. E eu tenho um motivo para a juntada do laudo posteriormente, porque aí sim eu estou com com o meu devido processo legal devidamente atendido. Algo importante sobre preclusão. Aqui eu tenho duas decisões muito importantes e eu participei dessas duas decisões. Inclusive, uma delas é da Câmara Superior,
E a outra, a gente tem uma idêntica na Câmara Superior, não parceiro. Foi da outra, mas a outra tem uma idêntica na Câmara Superior também. Eu não tenho preclusão para a matéria que vai falar de quantificação de crédito tributário, porque é obrigação do fisco. Assim como eu não tenho preclusão para prova de pagamento, por exemplo. Por quê? Porque o fisco já tem isso. Está tudo entregue nas minhas obrigações acessórias. Né? A revisão da minha quantificação é obrigação fiscal. Então, isso não deve fazer preclusão. Também não faz preclusão fundamento de defesa, que sim, preclui no judiciário, mas não preclui no administrativo. O que preclui no administrativo, segundo a Câmara Superior do CARF, é a defesa e não os fundamentos da defesa. Por exemplo, quando a gente apresenta uma defesa na impugnação, eu costumo dizer: diga que você está impugnando todo o crédito tributário, incluindo principal, multa, juros, multa isolada, com sectários legais integralmente. Eu preciso abrir a porta do conhecimento do processo administrativo pela impugnação para tudo. Aí, vamos dizer, o contribuinte, nesse caso aqui, o contribuinte tinha impugnado a multa dizendo que ela era confiscatória. E se retirou a multa porque se entendeu que não cabia a multa isolada com a multa de ofício por duplicidade de incidência das multas. E aí a Fazenda recorreu dizendo, mas ele não alegou isso. Ele não precisava ter alegado isso. Aqui é o princípio da linguagem material, a amplitude do julgador, né? Uma coisa é ele recorrer do fundamento da defesa para a Câmara Superior, aí sim, porque daí a Câmara Superior não é uma terceira instância. Então a Câmara Superior tudo preclui, é diferente. Mas até a segunda instância é um controle de legalidade do crédito tributário, o que importa é ele ter impugnado a matéria. Esse julgamento é bastante importante, está profundo o voto, e eu recomendo fortemente essa leitura. Aqui é preclusão para o momento da produção da prova. Você veja, no segundo acórdão que eu estou juntando aí, se entendeu que, poxa, se eu estou juntando porque a delegacia disse que era insuficiente a minha prova e que ela queria aquela e aquela outra, eu estou juntando exatamente o que ela falou que ela precisava, tem que ser aceita essa prova. Lá em cima está dizendo, olha, você tem um momento oportuno. Se você quer apresentar depois, diga da impossibilidade de apresentação naquele momento, que é o caso do laudo técnico. No que eu concordo, porque não é a festa do caquilouco que eu vou juntar a prova a qualquer momento sem ter fundamento para aquela juntada em momento posterior, tá? Até porque eu tenho que seguir realmente os procedimentos que são colocados. Uma outra discussão que se tem é o ônus da prova nos casos da presunção. Ambas as presunções, legal e omni, são aceitas no processo administrativo fiscal. A presunção omni é um raciocínio fiscal, ele é meio de prova. A presunção legal é a própria prova. Eu comprovo objetivamente o indício, eu tenho a prova do fato. Essa comprovação objetiva, eu não posso fazer presunção da presunção. Então, por exemplo, eu comprovo o depósito bancário, comprovo que notifiquei, que não teve origem, que teve o contraditório prévio, e o contribuinte não soube me dizer de onde vinha aquele depósito e não tributou. Aí eu tenho a prova da omissão de receita. Né? É basicamente essa a discussão que a gente tem, mas o ônus da prova inicial é sempre, obviamente, da fiscalização. Temos discussão de prova ilícita, eu acho que meu tempo acabou, né, Iago? Acabou, né? A gente tem discussão de prova ilícita, só para dizer, é fruto de árvore envenenada. É uma discussão longa que vai ficar para o curso de contencioso. Temos discussão de prova emprestada, aceita sim, se os fatos forem os mesmos e o contraditório for aberto. E temos discussão da prova sobre as quantificações ao final, justamente para dizer, se eu estou requalificando um fato, eu requalifico por inteiro para dar os efeitos no consequente normativo. Como acabou meu tempo, essa parte toda fica para um segundo momento. Obrigada, viu, gente? Excelente, professora Karen. A apresentação foi excelente e a gente sabe que o tema é muito atual, muito importante, né? Até parte dessa fundamentação vai ser tratada também pelo professor Argos em relação às nulidades do processo.
Então, vou apresentar o nosso próximo palestrante, professor Argos Campos Ribeiro Simões, doutor e mestre pela PUC São Paulo, especialista pelo IBET, presidente do Tribunal do TIT, professor convidado de inúmeras pós-graduações e mais do que gabaritado para falar sobre o tema. A palavra é toda sua, professor. Obrigado, Iago. Primeiro quero agradecer ao professor Paulo Souto e agora ao professor Iago também pelo convite, pela professora gentileza. Saudar aqui meus amigos, grandes professores, a combativa professora Karen, ela é sempre assim muito combativa, né? A gente já conversou bastante, já tive o prazer de tê-la lá no tribunal, sempre ouvindo e sempre aprendendo com a professora. Professor Favacho, meu grande professor, né? Aprendo muito com o Favacho sempre, né? E tá tendo um sucesso enorme lá no CARF, que eu estou sabendo. Professora Micaela, muito prazer. Também já ouvi falar da professora por alguns alunos seus, né? De verdade mesmo, né? Que também foram alunos do IBET, com recomendações assim, com certeza, né? Todas sempre verdadeiras e muito elogiosas da sua pessoa. E meu grande amigo e grande professor Galderize, né, que eu reputo um dos grandes professores e talvez um dos maiores juízes que eu já vi passar pelo Tribunal de Pós e Taxas. Quando não é, eu não falo, mas quando é, eu falo. Realmente, o Galderize tem brilhado muito no tribunal, com votos extremamente fundamentados, trabalhando com uma seriedade assim que nos traz orgulho, né, de trabalhar junto com o professor Galderize, de verdade. Muito bem, indo direto ao ponto, o tema nulidades é um tema interessante. Sabe o que eu penso sobre nulidades? Você não precisa saber muito direito material, às vezes, sobre uma espécie tributária, mas se você souber nulidade, você vai defender o seu cliente, né? E desculpa a Deus por ensinar essas coisas para contribuinte, mas eu estou falando uma coisa que funciona assim, direitinho, né? E aí, o que acontece? Eu fui chefe de recurso numa época na Fazenda, e nós tratamos com algumas nulidades. E hoje eu vejo que criou raízes essa coisa, mas às vezes com um pouco de exagero no tema nulidades, na alegação sobre nulidades. Não tanto sobre a lavratura do auto, mas sobre as decisões anteriores. Eu vejo isso muito na Câmara Superior do Tribunal. Então, eu trouxe alguns slides para a gente conversar, apontando alguns pontos, claro, todos controvertidos, né? E passíveis da gente poder discutir aqui as questõezinhas. Eu coloquei o negócio para marcar o tempo, esqueci de colocar, agora já botei. E aí, sobre nulidade do auto e nulidade a respeito de decisões. Para reflexão nossa, para até saber como é que acontece aqui em São Paulo e em outros tribunais administrativos também. Muito parecido com o CARF, mas com algumas diferenças, né? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o slidezinho. Iago, esse slide depois pode ser disponibilizado, sem problema nenhum, mediante pagamento em guia do ICMS, que eu não sou besta, certo? Vai ser Tá bom? Porque, afinal de contas, a gente trabalha aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Tá trocando slide? Tá, né? Beleza. Ok. Então, algumas nulidades na nota de fração, trouxe um pouquinho legislação, mas aí um esqueminha para a gente poder conversar. É claro que o processo administrativo, muitos entendem que ele começa com a lavratura do auto de fração, mas a lavratura do auto de fração não tem ainda processo, porque não tem lide. A lide ocorre com um inconformismo em face da exigência fiscal colocada através do lançamento tributário, né, de ofício, num documento chamado auto de infração. O 142 CTN, a professora Karen tratou de forma magistral sobre as provas. O 142 CTN já começa na atividade da fiscalização, quando ela verifica omissão ou irregularidade na atividade de autolançamento do contribuinte. Nessa omissão ou irregularidade, o fiscal, agente fiscal, a autoridade fiscal, ele de ofício efetua o tal lançamento. E nesse de efetuar o lançamento, ele pode cometer alguns vícios. Vícios esses passíveis de serem reconhecidos como nulidades. Algumas nulidades de caráter extremamente grave que vão cancelar o auto de infração, anular o lançamento. Outras, mesmo sendo nulidades, elas podem
são passíveis de convalidação, saneamento e muitas vezes de anulação, mas com a possibilidade de recontagem do prazo de natureza decadencial. Eu estou falando dos vícios de natureza formal e vício de natureza material, mas quero falar um pouquinho de forma prática, porque não como lá na graduação, muitas vezes, fala assim, vício de natureza formal é de forma, vício de natureza material é de matéria e trabalhe com isso, e a gente não sabe como fazer a coisa. Né? Vamos ver, olhando no ordenamento, e sempre baseado no ordenamento, como é que eu posso tratar isso. Quando eu olho para o 142 CTN, aquela discussão entre lançamento com procedimento ou processo, ele perde um pouco sua necessidade ou sua importância, porque, na verdade, o termo lançamento ele comporta as duas possibilidades no meu ponto de vista. Quando fala assim, verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, ele está fazendo aquilo que a Karen acabou nos ensinando, que é uma parte procedimental. Na verdade, é uma parte procedimental de comparação. Comparação entre as marcas da historicidade daquilo que talvez tenha acontecido com os elementos de prova, com aquilo que está no texto legal, dando algum tipo de efeito jurídico. Esta comparação é uma parte procedimental feita pelo fiscal, que está aí inserida na linha 1, ou aliás, no inciso 1 do 142 do CTN. Os outros incisos do 2 ao 4, eles tratam de um aspecto material de montagem normativa da norma de tributo. Quando fala descrição do fato gerador, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo. Pode haver vícios na construção desta norma jurídica, também de tributo. E tais vícios têm uma característica, a gente vai falar que é vício de natureza material, com as suas consequências, caso seja reconhecida a nulidade referida a esse vício. E, claro, tem o inciso 5 aqui do lançamento, que é uma passagem procedimental e de produto, não mais numa construção de uma norma estrito sensu tributária, mas sim numa norma sancionatória. Se no inciso 1 é verificar a ocorrência do fato gerador, da obrigação correspondente à análise de provas, para o inciso 5 é verificar a ocorrência do fato infracional. Se para a montagem da norma tributária é determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo, identificar o sujeito passivo do tributo, para a construção da norma sancionatória, determinar ou descrever a infração, calcular o montante da penalidade, por exemplo, multa, identificar o sujeito passivo infrator. Né? É assim que eu enxergo o 142, passível de vícios na sua construção ou na construção das normas jurídicas de lançamento como produto. Aqui, o artigo 34 da Lei Paulista, né, essa parte negritada é interessante, porque ele fala assim, o auto de infração conterá obrigatoriamente. Auto de infração não se confunde com lançamento. Então, nós podemos ter, na construção do auto de infração, que o reflexo daquele documento, né, chamado documento temido pelos contribuintes auto de infração, ali dentro eu construo situações relacionadas ao 142, essa negritada, e outras situações, todas elas passíveis também de vício de serem apontadas na unidade. E aqui eu tenho um problema, porque se o erro estiver na parte negritada, eu estou falando de vício de lançamento. E vício de lançamento numa parte muito importante, que é a parte do seu produto, identificação do autuado, descrição de fato, determinação de matéria tributável e cálculo do montante do tributo devido, chamado de vício de natureza material, cuja consequência de cancelamento do lançamento ou anulação do lançamento com cancelamento do auto é de que, para lavrar outro auto de infração, construir outro lançamento, precisa dar tempo, precisa verificar se o prazo de natureza decadencial já não está extinto. No entanto, se houver, mas isso é só um ponto de vista, um erro, um vício na parte não negritada, nessas outras, inclusive na identificação dos dispositivos normativos, isso pelo ordenamento, e não é só o ordenamento paulista, o ordenamento de todos os processos administrativos estaduais e também do federal, há uma possibilidade de conserto, há uma possibilidade de saneamento. Eu posso alterar o dispositivo legal sem alterar a base do fundamento legal. Você sabe que essa discussão não é nova, essa discussão é antiga. Eu fui assistente do professor Eurico de Santi e tive a sorte de trabalhar com ele em Câmara, eu como representante fiscal, ele como juiz. E no seu livro de lançamento,
Eu perguntava para ele, mas escuta, dispositivo, conversando com ele, dispositivo normativo infringido não é fundamento legal? Ele falou, não, Argos, olha só, o lançamento, ele é uma atividade vinculada. E sendo atividade vinculada, por mais absurdo que seja, mas não é um absurdo porque é normativo, a ninguém é dado o direito de eu descrever uma situação de alegar desconhecimento do dispositivo legal a que ela faz referência. Portanto, há a possibilidade disso, de alterar. O ordenamento faz isso. É claro que com ressalvas. Não pode aumentar o débito tributário. O que nós fazemos aqui em São Paulo? Se o vício for decapitulação da infração, eu fizer alteração da capitulação, isso refletir no aumento de débito tributário, nós consertamos o dispositivo, mas não aumentamos, para não ter o tal do reformácio impégios. Isso o próprio ordenamento coloca também para nós. Quando fala, bom, o auto de infração deve ser instruído com documentos demonstrativos, eu vou deixar, porque a Karen já falou a respeito disso, né? Então, realmente tem que colocar todos os elementos probatórios, como ela bem disse, logo no início. E a apresentação extemporânea, a Karen falou sobre isso, somente se houver um motivo, mas não causado pelo próprio contribuinte, por exemplo. Ou o motivo, se for ausência de prova, não causada pela própria fazenda. Né? Um motivo outro. Isso daí quer dizer fato fortuito, força maior. Né? Claro que o descontrole de um contador não pode justificar a ausência de prova. E a apresentação, a qualquer momento, a gente pode discutir depois, já que a Karen tocou. Né? Vou deixar para talvez a gente conversar um pouquinho depois. Aqui, na parte federal, mesma coisa. Eu negritei aquilo que fazia parte do lançamento, passível de vícios de natureza material, e a outra parte ali colocada, inclusive a disposição legal infringida e a penalidade, cujo vício no erro, portanto, da capitulação na lavratura do auto de infração, talvez não seja um vício insanável suficiente a cancelar o auto de infração, a anular o lançamento, de acordo com o ordenamento. Eu vou lavrar um auto de infração aqui, um de crédito indevido, né, 40, 30 a 40% dos autos de infração relacionados a ICMS é comprar com nota fria e se creditar. No Brasil todo, crédito devido documento fiscal, né, por documento, crédito devido documento inidôneo. Está aqui um agente fiscal, vocês viram que meus desenhos são altamente sofisticados, eu só sei fazer flechinha para cima, flechinha para baixo, a menina tem trancinha, portanto é uma fiscal. Eu gosto de falar que é uma fiscoa, né, por motivos óbvios. Fiscal, ela utiliza, olha só que interessante, o 142 do CTN como a sua arma jurídica para construir o lançamento, mas ela tem a parte procedimental do lançamento, que é aquela verificar a ocorrência do fato gerador. Na verdade, a parte procedimental dela envolve a realização de um procedimento de fiscalização e de lançamento, estrito sensu, num determinado local, em um determinado momento. Esta parte é uma parte procedimental. Esse momento é momento de publicidade. Vícios de procedimento, vício de local de lavratura, vício de fiscalização também, vício de publicidade, podem ser vícios de natureza formal. Fala, Argos, pelo amor de Deus, vício de publicidade é formal? Pois é uma visão normativa baseada na Lei Geral dos Atos Administrativos que todo ente político tem. A 10.177 de 98, que é a Lei dos Atos Administrativos aqui de São Paulo, ela trata vício de publicidade como vício formal. Né? E a gente pode discutir essa questão, porque a gente sabe que sem publicidade não tem nada. Se a publicidade, né? Se a ciência, se a notificação for para o local errado, notificação não houve. Não é verdade? Pois é discutível, mas no aspecto normativo dá para encarar como vício formal. Então, por exemplo, nós tivemos aqui um caso em que 10 mil contribuintes, estou olhando aqui para ver se não passa o tempo, né? Mas 10 mil contribuintes, por favor, me avisa, tá, Iago? Não tem problema nenhum. 10 mil contribuintes foram colocados no Diário Oficial que estavam devendo IPVA. E na época, quando mandava no Diário Oficial, tinha que fazer o quê? Mandar uma carta simples. E esqueceram de mandar a carta simples. Aí vieram nos falar na escola fazendária à época, falaram, e agora, o que eu faço? Bom, vamos ver que tipo de vício que é esse.
Vamos dar uma olhada na 10.177, que é qual é a natureza desse vício. Se é vício de natureza formal, dá para ver aqui o cursor, não dá? Dá para ver o cursor? Ou é vício de natureza material? Vício de natureza material, descrição das situações, identificação do sujeito passivo, cálculo de valores, e aqui, claro, o sujeito ativo, né, representado aí por aquele que pode arrecadar, normalmente se confunde com ente competente, mas pode ser uma outra pessoa também. Vícios aqui dentro, vícios de natureza material. Vícios aqui fora, vícios de natureza formal. Com a grande vantagem do 1732 do CTN, é que quando é declarada, seja no judiciário, seja no administrativo, a nulidade por vício formal, há a possibilidade de se reiniciar o prazo de contagem de natureza decadencial para se efetuar um novo lançamento. Coisa que não pode acontecer caso haja vício de natureza material. Muito bem, aí qual foi a solução? Bom, se é vício de natureza formal, 3 situações podem ocorrer: convalida, saneia ou anula por vício formal. Aí o pessoal, bom, anular por vício formal tem esse problema de decadência, a gente aprende na faculdade que decadência não se interrompe, e aí vai tributar e vai tratar de uma forma diferente, não vamos fazer isso. Bom, tá, é convalidação. Bom, é diário oficial. Quem é que lê diário oficial? Funcionário público, estagiário e tarado. Não tem outra situação, certo? Quem é que vai ler diário oficial? Vou passar o final de semana lendo diário oficial? Então, mas se tiver um tarado que se ache lá no diário oficial e ele faça dentro do prazo uma eficaz impugnação, com isso ele não tenha nenhum tipo de prejuízo à sua ampla defesa, então esse vício foi convalidado por ele mesmo. Possibilidade do vício formal que não tem a possibilidade de uma nulidade por vício material. E sanear? Manda a carta agora e começa a contar o prazo a partir da data presumível do seu recebimento. Resolveu o problema. Foi essa a solução adotada. Tá? E vício de natureza material? Vício de local, vício de procedimento, segue o mesmo caminho. Teria outros exemplos, mas não vai dar tempo. Mas o vício de natureza material é importante, porque nem todo vício de natureza material é contemplado pela legislação dos estados e também da União e também dos municípios como passível de nulidade chamada de caráter absoluto, aquela que cancela o auto de infração, anula o lançamento e não dá a possibilidade de recontar, de reinício de prazo de natureza decadencial do 732. E onde que eu vou buscar isso? Indo direto ao ponto. No ordenamento. Por exemplo, o artigo 11 da Lei Paulista, que há similar em todas as leis de processo administrativo, ela fala assim: as incorreções ou omissões do auto de infração não acarretarão sua nulidade, por regra. Incorreção ou omissão, por regra, não acarreta nulidade. Quando nele constarem o quê? Elementos suficientes para se determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator. Ou seja, a descrição da situação. Estando correta, a identificação do sujeito passivo, seja de quaisquer dessas normas que nós colocamos aqui, né, estando correta, quaisquer outros vícios passíveis de nulidade na construção do elemento material aqui dentro do lançamento, pelo ordenamento, são passíveis de conserto. Caramba! Olha como é restrita a situação. Né? Isso tem em todos os lugares. E claro, mas é interessante, e o Galderiz com certeza viu bastante isso no estadual, e o Fernando e a Karen, no federal, de erros de descrição que as fazendas, e é uma penalização das fazendas mesmo, ninguém melhor do que da fazenda para falar mal disso, né? Mas estou com 20 anos, você sabe que eu adoro o que eu faço, né? Sou funcionário público raiz, adoro ser funcionário público, acredito no que eu faço. Né? Também se eu não acreditar, quem que vai acreditar? Só minha mãe. Mas olha só, nós vimos erros de descrição que muitas vezes o Estado viu que estava errado no auto de fração e ele tenta consertar. Às vezes o julgador tenta consertar. Isso não pode ser feito. Tá? Esse tipo de nulidade é uma nulidade fatal. Identificação de pessoa não se confunde com qualificação.
Eu posso errar a qualificação, mas acerta a pessoa. E é claro, vai depender muito de quem receber uma notificação e mesmo constando um nome diferente ou algum item qualificativo diverso daquele que é verdadeiro, depende da atuação dela. A atuação dela em dizer não sou eu, ou a atuação dela falar assim, olha, não sou eu. Mas se fosse, e ela faz uma eficaz defesa que só sendo ela mesma para poder fazer. Isso acontece. Então era ela. Eu tenho esse problema. Então não houve erro de identificação, houve erro de qualificação. Bom, Professor, pois não? desculpa Pode. interromper para a gente dar sequência. Se o senhor Beleza. pedir comunicado prazo, se Joia. quiser concluir, fica à vontade. Vou então encerrar, tá? Com mais um slide apenas, falando de vício de decisão. E aí deixa aberto, pessoal, para a gente poder depois discutir essas questões. Melhor assim, Iago? Tudo bem? Com certeza. Tá Excelente, ok. professor. Ótimo. Então eu vou direto para ele. Aqui é o ordenamento, né, que eu falei. Então, na verdade, são coisas que eu falei, mas só olhando o ordenamento. Essa daqui, a última slide. Olha só os vícios que são muito alegados sobre decisões. Aqui no tribunal a gente vê muito isso. Falsa premissa, não análise de argumentos relevantes e apresentação extemporânea de provas, que a Karen falou, né? Se tiverem ausentes motivos. Aí você fala assim, o que é falsa premissa? É uma situação fática utilizada como suporte, portanto, suporte fático, para a fundamentação, já que fundamentação é dúplice. É fundamentação legal e fundamentação factual, baseado nos elementos de prova. Muito utilizado aqui no Tribunal de Impostos e Taxas, mas ela tem que ser vista com reservas, para que não seja simplesmente protelatória. Não análise de argumentos relevantes é outro tipo de vício ensejador de nulidade. Nulidade para anular aquela decisão anterior. E a apresentação extemporânea de provas é muito engraçado, para terminar. Apresenta de forma espontânea, é extemporânea. Muitos mais rígidos simplesmente falam, não, a decisão anterior aceitou, mas não deveria ter aceito. Portanto, a decisão anterior é nula por ter recebido extemporaneamente, sem motivação da sua não apresentação espontânea, não sua apresentação a tempo, né? Sem motivação alguma, ela acabou decidindo. Eu já penso um pouco diferente. Se teve uma aceitação anterior, ela acabou resolvendo a situação da extemporaneidade e fez uma análise baseada nisso. Com isso, eu termino e aguardo outras discussões aí o tempo que tiver, Iago. Muito obrigado novamente pelo convite. Nós que agradecemos. Uma verdadeira aula, professor Argos. Excelente apresentação. O tema da nulidade é muito caro para a gente que advoga na área. Então, muito obrigado novamente pela exposição. Vou passar a palavra para a professora Micaela Dutra, que é doutora pela UERJ, pós-doutoranda também pela UERJ, tem mestrado e especialização pelo IDP, é gerente do contencioso tributário da Petrobras e sócia do Tributário em Jogo, que eu já aproveito para avisar que logo em sequência, às 8 horas, também vai ter o evento do Tributário em Jogo, que é o tema sobre a superação dos precedentes vinculantes. Então, em seguida, fica o convite para todos participarem também do evento, que também vou reiterar ao final da nossa apresentação, com a sequência do slide no chat, com a sequência do link no chat. Então, fica a palavra para a professora Micaela. Bem, boa noite a todos. Iago, é uma grande honra estar aqui. Queria agradecer a você, ao meu grande amigo Paulo Souto, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no IBET, que é um lugar muito querido para mim. Assim, me sinto absolutamente honrada de estar dividindo a mesa com pessoas que tanto admiro, né? Professora Karen, professor Argos, Galderize, Favacho. Então, sem dúvida, uma grande honra. O meu tema ele já foi iniciado pela professora Carmen quando ela falou da questão constitucional, né? Eu venho falar um pouquinho de matéria constitucional por dois assuntos. Primeiro deles, oi Rita, boa noite para você, minha querida, um prazer tê-la aqui. Por dois fatos. Primeiro deles, normalmente, quando se sai, né, principalmente advogados iniciantes,
que vão atuar tanto na área administrativa quanto na área judicial. Muito engraçado você querer copiar as coisas, né? Então, você faz uma defesa na área judicial e você vai lá na área administrativa, acha que está abafando, falando em princípio da capacidade contributiva, falando em questões constitucionais de forma genérica, e, na verdade, você está demonstrando desconhecimento de onde você está atuando. Então, é importante que a gente saiba que há uma lógica. A matéria constitucional, como a Karen muito bem colocou, ela não deve ser abordada em regra, e aí a gente coloca esse em regra bem grande, em caixa alta, porque existem algumas situações onde a gente vai trabalhar a matéria, direto ou indiretamente, porque a administração ela atua sob a legalidade. O processo administrativo tem sua base essencial no princípio da autotutela. Para que serve o processo administrativo? Para que a administração tenha uma oportunidade efetiva de revisitar os atos que foram praticados pelos seus auditores e verificar se esses atos estão de acordo com a legalidade, né? Isso é muito importante e, nesse momento, inclusive, parabenizo o IBET por trazer o processo administrativo à baila, porque ele é extremamente relevante. Muita gente tem se questionado, né, principalmente com relação a alguns fatos ocorridos no CARF. Para que existe o CARF? Gente, ele é essencial, da mesma forma que o Tribunal de Impostos e Taxas. O processo administrativo é uma grande oportunidade de se aplicar a legalidade, de que o Estado, como o professor Argos muito bem colocou, não gaste tendo condenação em honorários, não gaste utilizando o seu profissional para uma atividade, uma demanda que, inevitavelmente, será perdida. Então, eficiência, economicidade, tudo isso está em prol da lógica do processo administrativo, tal como a questão da tutela. Perfeito. Então, em regra, eu não vou estar falando sobre matéria constitucional, para isso que existe a súmula, inclusive 2 do CARF, que fala lá, você não pode abordar matéria constitucional. E é interessante porque existem autos que afastam lei considerando inconstitucional, mas é claro que o auditor fiscal ele não faz isso, né? Ele diz, olha, na verdade essa lei aqui não se aplica, e Deus sabe qual aplica, ele aplica uma outra, faz uma analogia, e aí, na verdade, da mesma forma que o contribuinte não pode alegar matéria constitucional, o auditor fiscal não pode lhe autuar afastando uma norma por considerar ela inconstitucional, sem dizer isso de modo expresso, e aplicando, por exemplo, uma norma genérica, que não é a que deveria ser, a que deveria reger a matéria sob sua ingerência. Então, é importante que a gente veja que a questão da constitucionalidade, em regra, é uma vedação para ambos os lados. E quando é que entra a possibilidade de eu discutir matéria constitucional no âmbito de um contencioso administrativo? Bom, primeiro momento, e isso está, por exemplo, no artigo 26A, parágrafo 6º do Decreto 70.235, que é a lei do processo administrativo tributário federal, né? Foi recepcionado com esse status, onde lá existe a previsão de que você pode sim, e o tribunal pode conhecer matéria constitucional quando aquela lei foi declarada inconstitucional por uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Ali não diz se essa decisão de inconstitucionalidade foi em ADI, foi em RE, não importa, ela tem que ser uma decisão de inconstitucionalidade proferida pelo Pleno. Da mesma forma, existe lá a previsão dos pareceres que reconhecem. Então, tendo essas situações, claramente eu posso invocar a inconstitucionalidade daquela norma, eu posso pedir que aquela autuação seja cancelada em razão do entendimento que é vinculante. Agora, nós sabemos que em ADI, que em ADC, que em ADPF, esses controles concentrados, as decisões, obviamente, vinculam a administração pública. A questão relativa à repercussão geral, a repetitivo, é que ainda em algumas leis de contenciosos administrativos, e para isso vem a reforma, vem o PL 2384, que a professora Karen projetou para os senhores, que é um dos projetos aí da Comissão dos Juristas, justamente tentando trazer essa vinculação do repetitivo e da repercussão geral também. Repetitivo não fala de matéria constitucional, mas aí eles já entram na lógica do que a gente está falando de teoria dos precedentes. Não faz sentido a gente dizer que os tribunais produzem norma e a gente deixar a administração sem observar a norma produzida pelos tribunais. Afinal de contas, a segurança jurídica só pode ser uma. Eu não posso dizer, olha, para o STJ, para o Poder Judiciário, você já sabe que vai ganhar a causa, mas no administrativo você vai perder. Inclusive, já diria que hoje, independentemente de alteração legal, por uma questão de eficiência administrativa, a administração teria obrigação de observar. Ela não é vinculada pela lei, mos in rebus. Ela é vinculada à eficiência, inclusive, isso é um dogma constitucional.
Então, eu vou estar julgando contra o entendimento que, a priori, é vinculante no judiciário, mas não a mim, para eu manter o auto de infração, obrigar o contribuinte a ir no judiciário e ganhar? Pedir uma tutela de evidência, por exemplo? Isso é absolutamente ridículo. Então, essa é uma questão que é importante a gente pensar, né? Que existe, de fato, a legalidade, existe a necessidade e a obrigação legal, mas existe também a eficiência administrativa que rege a administração. E nesse aspecto, senhores, eu também gostaria de trazer um outro ponto, que é a discussão relativa à proporcionalidade. Isso está na moda, até porque voltou agora, né? Está pautado aí o tema, acho que é 497, falando, 497 ou 487, falando sobre proporcionalidade nas multas isoladas, né, do Supremo. Entrou aí na pauta virtual do dia 3 ao 10. E, recentemente, esse ano mesmo, foi julgado o tema 736. E eu acho muito interessante uma colocação que o ministro Gilmar fez, porque esse tema ele veio com o RE, com a ADI, e o Gilmar foi relator dessa ADI, né? E, gente, quanto aluno legal aqui, estou vendo Leia ali, um beijo para vocês. Aí, bom, na ADI 4905, que foi a relatada pelo Gilmar, o que eles falaram? O Gilmar ele traz um ponto interessante, eu vou tomar a liberdade só de ler esse trecho do voto, inclusive, que ele traz do Fux, na primeira turma. Ele diz que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem nortear a administração pública como parâmetros de valoração de seus atos sancionatórios. Por isso que a não observância dessas balizas justifica a possibilidade do Poder Judiciário se indicar as questões administrativas. Inclusive, ele cita o artigo 2º da Lei 9784, que é aplicado ao processo administrativo tributário de forma subsidiária. Mas ela é uma lei importante porque ela é uma lei que veio sobre o regime democrático de direito, né? Ela é uma lei que veio depois da Constituição Federal, por isso é uma lei tão principiológica. Ela se preocupa no artigo 2º a trazer princípios. Se você olhar o decreto 7235, que é de 1972, não tem princípio nenhum, né? O racional é: faça o auto de infração, vem aqui, siga essa impugnação, aquela defesa. É uma lógica normal para o regime vigente naquela época. Então, a gente precisa estar lendo a lei do processo, filtrada pela Constituição Federal e, obviamente, pelos demais dispositivos. E aí, o que eu ouço de forma interessante, muitas vezes, quando a gente traz esse aspecto aqui que o Gilmar quis frisar, que foi, na verdade, suscitado pelo ministro Luiz Fux, que, quando a gente fala de proporcionalidade, eu não estou falando só de questão constitucional. Porque existe a proporcionalidade abstrata e a proporcionalidade em concreto. O problema é que muitas vezes a gente tem uma dificuldade, o próprio julgador administrativo ele não sabe diferenciar o que é você falar de uma matéria constitucional ou você falar de uma matéria que seria uma ofensa reflexa, até porque é regulamentada e filtrada por diversos dispositivos. E a proporcionalidade em concreto, por exemplo, seria um assunto que poderia ser avaliado, sim, por um julgador administrativo, porque ele vai estar verificando se aquela sanção, naquele caso concreto, se aplica. Ele não está tornando inconstitucional a norma. Ele está dizendo que naquele caso ela não pode ser aplicada. Então, veja, há uma diferença que é importante a gente fazer, né? E com base em quê? Não necessariamente na Constituição de forma direta. Eu não estou usando o 37 caput aqui. Eu estou usando o 2 da Lei 9784. Então, é importante que, às vezes, quando você traga algumas argumentações que seriam, na verdade, constitucionais, mas numa linha de ofensa direta, você demonstre a vinculação no caso concreto. Porque isso é algo que pode permitir, sim, aquele julgador de analisar. Analisar junto com outros argumentos, ou seja, não é proporcional, é a aplicação dessa sanção neste caso concreto, porque não houve prejuízo ao erário, porque a gente defende que o artigo 136, que fala que você tem um elemento só objetivo na sanção, ele não é adotado, ou não deveria ser adotado desta forma, ele deve ser flexibilizado, porque nós estamos num regime de subjetividade, então, trazido pela Constituição Federal e não por mim apenas que estou fazendo uma interpretação. E vejam que isso é algo saudável e que agora o ordenamento jurídico brasileiro ele está se voltando para discutir de uma forma mais séria as penalidades tributárias. O Supremo, nesse aspecto, tem sido muito enxovalhado, mas eu acho que é interessante a gente agradecer em alguns momentos quando a coisa vem num sentido positivo, como, por exemplo, essa análise que está sendo feita das multas. Que, infelizmente, as multas tributárias hoje, elas têm um foco arrecadatório muito grande. E tirando a discussão da tipicidade, né, ou seja, aquele caso especificamente não se enquadra a hipótese sob análise, ou, eventualmente, uma discussão com relação à não realização daquele ato
né, você tem maiores dificuldades e geralmente essa questão da proporcionalidade ela mereceria ser melhor abordada por um julgador administrativo. Agora, é óbvio que para o julgador administrativo abordá-la, ele precisa de um advogado que leve a ele uma análise, no caso concreto, fazendo uma subsunção adequada. Né? E aí eu achei muito meritório o voto do Gilmar nessa DI 4905, que ela acabou ficando para todo mundo como uma DI que definiu que a multa de 50% por não homologação de compensação tem que ver com direito de petição. Então todo mundo divulgou isso à beça, mas a maioria não leu o texto. E não viu que o voto de Gilmar desenhou tudo em cima da proporcionalidade para chegar no direito de petição. E fez uma análise muito bem feita com relação à adequação e necessidade em relação à norma posta. Então, aquele trabalho que ele fez de análise, de pegar a norma e pegar o fato, casar e verificar se houve a medida adequada ou não, se houve a necessidade ou não, é algo que a gente tem que fazer quando falar de proporcionalidade. É claro que quando a gente está no contencioso administrativo, eu não vou fazer isso porque vou discutir a norma em abstrato, né? Não é cabível. Mas eu posso tentar trazer a minha situação para demonstrar que, naquele caso concreto, por uma medida de proporcionalidade, aquela norma não se aplicaria. Né? Então, esse é um trabalho que a gente precisa ter e avaliar. E esse é o ponto que eu trago aqui para análise de vocês com relação à matéria constitucional. Bom, gente, eram essas as ponderações que eu queria fazer, agradecendo aqui a oportunidade de estar com todos. Acho que agradecer à professora Micaela, excelente e importante exposição. Em razão do tempo, eu já vou passar a sequência para o professor Galderize Teles, que é doutor mestre pela PUC São Paulo, especialista também pela PUC São Paulo, professor assistente do mestrado da PUC São Paulo, professor conferencista, pós-graduado pelo IBET, coordenador de extensão de advocacia no contencioso administrativo e tributário pelo IBET, juiz do TIT e vai expor o tema do voto de qualidade no CARF, um tema que tomou a pauta de todos os tributaristas nesses tempos, então fica a palavra aberta para o doutor. Boa noite, Thiago. Faltou a menção mais importante. Aluno de Fernando Favacho, aluno de Argos Campos Ribeiro Simões e aluno da professora Karen, há muito tempo. Queria agradecer aqui o convite do IBET, parabenizar o Paulo Souto por essa gentileza e iniciativa, 22ª edição, com tantos temas importantes que já foram trazidos, tantos expositores, referências. O trabalho do IBET do Rio de Janeiro, ele é um trabalho que serve de maneira exemplar para qualquer outro IBET aqui do Brasil. Paulo Souto e Paulo Aires vêm fazendo, de fato, um trabalho elogioso e trazendo uma temática que envolve um curso que temos aí a felicidade de trabalhar já na 7ª edição, caminhando para a 8ª. Em todas as edições tive a felicidade de ter o professor Argos. Em 2 edições tive a felicidade de ter o professor Fernando Favacho fazendo controle de qualidade. Se matricula como aluno, eu digo, controle de qualidade aqui para ver se o curso está bom. E a professora Karen, sempre que possível, atendendo o nosso convite ali para também nos ajudar a falar. Essa mesa aqui, virtual, ela facilmente poderia ser, professor Arthur, professor Fernando, Karen, Micaela, a mesa do nosso congresso, que inclusive faço aqui o registro, congresso do IBET, dia 7, 8 e 9 de dezembro, os maiores congressos nacionais, trazendo temáticas relevantes, e o nível que se tem aqui é um nível que poderia facilmente estar composto de uma mesa tratando temas tão preciosos. E para falarmos aqui sobre esse assunto, eu queria fazer um uso de uma frase do professor Argos, e vou fazer a abordagem desse assunto utilizando essa frase do professor Argos. Acho que ela é suficiente. Com o devido processo de elucidação, ela é suficiente para explorarmos o tema. Eu acredito no que eu faço. Foi esse o termo utilizado pelo professor Argos ao falar da sua atividade no serviço público. Eu acredito no que eu faço. E eu também acredito muito. Eu acredito muito no que eu faço em termos de tribunal administrativo porque eu tenho grandes referências. Meu presidente está aqui hoje. E poderia não ser presidente, poderia ser julgador, representante fiscal, continuaria sendo uma grande referência, porque acredita no que faz. Tem um professor que me acompanha desde 2009, quando eu cheguei aqui, Fernando Favacho, hoje no Contencioso Administrativo Federal. Tenho certeza que ele acredita no que ele faz. Professora Karen passou pelo TIT, passou pelo CARF, pelos maiores tribunais administrativos.
tenho certeza que durante aquele período ela acreditava no que ela fazia. E hoje a gente, infelizmente, precisa trazer à tona algo que nem deveria ser tema. Voto de qualidade é algo que nem deveria ser tema. Os holofotes poderiam ser colocados sobre tantos aspectos no contencioso administrativo, focar a qualidade dos julgamentos administrativos que são utilizados e referenciados no âmbito judicial. Onde está esse holofote? Focar os holofotes no currículo, na técnica, na análise do fato jurídico que é feito de maneira precisa no contencioso administrativo. Onde está esse holofote? Mas não. Preferem colocar o holofote no tribunal administrativo como tribunal de passagem, como se a nossa atividade, professor Argos, fosse meramente arrecadatória. Ou se confundisse com uma atividade arrecadatória, que sequer tem essa função. Inclusive, tem impedimento em termos de regramento, porque a nossa atividade ali é de julgar. Então, falar de voto de qualidade é um desconforto. É um desconforto porque é trazer à tona a falta de credibilidade que deveria ser dada a órgãos quase centenários. E hoje, em um discurso em que é tão fácil a gente fazer argumentos na linha do consequencialismo, em vez de inventar roda, analisem quem é responsável por diminuir ainda o congestionamento da taxa no âmbito judicial. Um congestionamento de aproximadamente 90%, professor Argos. A cada 100 processos que chega, o julgador só consegue julgar 8 no âmbito judicial. Quem é que pode ajudar? Estruturação judicial? Não tenho dúvida. Mas valorização do contencioso administrativo. Não é questionar se o voto de um tem mais peso que o voto do outro. O tema hoje, ele traz e é alimentado por uma espécie de dicotomia que traz uma fragilidade enorme. Há fragilidade na argumentação, fragilidade no arquétipo racional, fragilidade em qualquer faceta que você pode. E essa dicotomia ela é colocada como se existisse julgador do contribuinte e se existisse julgador do fisco. Aqui uma primeira premissa. Só há um julgador, o julgador do processo. Não existe outra categorização para quem julga. E se não existe a capacidade da gente se despir da qualidade de como ingressamos no tribunal, nós não servimos para julgar. E eu tenho certeza que todos os tribunais administrativos têm o seu próprio mecanismo de autocontrole. O Tribunal de Impostos e Taxas está nesse exato momento em processo seletivo. O CARF tem um dos processos seletivos mais rígidos, mais precisos de todo o contencioso administrativo. Eu não posso ter, professora Micaela, dúvida de quem eu coloco lá. Se eu tenho dúvida de quem eu coloco lá, eu não devo colocar. O erro está no apontamento de quem eu estou colocando, e não no sistema que funciona há quase 100 anos. E o discurso facilmente ganhou a outra vertente. Ganhou a vertente de se discutir o peso do voto do contribuinte e o peso do voto do fisco, como se fossem duas facetas. E nós temos uma única, gente. Quem está ali está para decidir. Eu não trouxe nenhum slide, vou fazer só algumas considerações. Poderíamos falar também o voto de qualidade como a volta dos que não foram. De tantas inovações que nós tivemos aqui, tentativa de medida provisória, portarias regulamentando, em 2020, a alteração do voto de qualidade, depois o projeto de lei, a OAB tentando fazer ali um acordo para ver como o voto de qualidade vinha, e agora um projeto de lei que se viu até de lobby para você retirar um pouco desse aspecto sancionatório que deve realmente ser revisitado. Eu costumo muito falar, não adianta reforma de intérprete, reforma de enunciado se não tem reforma de intérprete. E não adianta reforma de incidência se não tem reforma de base sancionatória. A maior base de crédito tributário que a gente tem é sanção. E a gente está preocupado com a norma de incidência, professor Ramos. A gente está preocupado em mudar um sistema hoje e não vislumbramos que nós já temos um legado de quase 60 anos de CTN e de quase 40 anos de Constituição Federal. E parece que esse legado nada vale. De uma hora para outra, a roupa que vestimos não nos cabe mais. Impressionante. E essa mudança de concepção do voto de qualidade, ela é tristonha, mas não no início. Ela é tristonha no seu desenvolvimento. No início, nada mais é, em meu sentir, do que um critério de decisão. E o CARF, quando determinou, no seu parágrafo 9, em um dos artigos,
do decreto que os cargos de presidência serão exercidos por representantes do fisco. Em caso de desempate, prevalecerá o entendimento do voto de qualidade do representante do fisco. Ele não determinou nenhum cunho determinista. Não tem viés determinista nessa lei do CARF. Agora, verifiquem o que aconteceu em 2020. O voto de qualidade não se aplica. E, nesse caso, irá se resolver favoravelmente ao contribuinte. Eu não dou aqui, professor Argos, margem de escolha para o julgador. Estou sendo determinista, vai ser dessa forma. Essa mudança é mais do que pendular. Ridícula no aspecto jurídico e totalmente acriteriosa. Porque certamente quem mudou a lei não entende o contencioso administrativo. E quando a gente tem falta de técnica, falta de olhar processual, em um âmbito que pode trazer tantas consequências, as reformas que poderiam melhorar a nossa casa podem colocar ela abaixo. E o contencioso administrativo vem sofrendo com reformas mal feitas. Tivemos recentemente a alteração novamente do voto de qualidade, volta a ser o que era anteriormente, e aqui, até caminhando para as considerações que eu acredito que sejam mais relevantes dos temas, vou colocar aqui minha forma de pensar sobre os núcleos. Muito se defende a aplicação do voto de qualidade, porque nós temos a aplicação do 112 do CTN. Em caso de dúvida, vamos fazer uma interpretação de maneira mais favorável ao contribuinte. No meu entender, o contencioso administrativo não tem espaço para dúvida. A dúvida é um elemento que está comportado apenas no aspecto cognitivo. A partir do momento que eu tiro da cabeça, eu coloco no papel o enunciado, ele deixa de ser dúvida. Ele passa a ser uma certeza. Essa certeza ela pode ter falta de motivação, essa certeza pode ter carência de prova, essa certeza pode ter até matéria de nulidade, professor Ramos, mas ela é uma certeza. Porque eu estou diante de um ato administrativo. Eu nunca vi uma fiscalização, eu nunca vi um auto de infração, eu nunca vi um julgamento onde estivesse expresso: olha, estou autuando, mas estou com dúvida. Estou julgando, mas estou com dúvida. Eu tenho sempre uma certeza. A decisão de um tribunal, independentemente do número que vem ali de cômputo final no sistema, é uma única decisão. Eu não tenho dúvida naquele momento. Eu tenho uma decisão que foi ofertada. Então, em que pese o entendimento de várias pessoas pela aplicação do 112 do CTN, me parece que não é o melhor caminho. Outro ponto, palavra final tem que ser do fisco. E nesse ponto eu não vejo nenhum tipo de crítica que deveria ser dada ao CARF. É natural que quem não tenha o direito de recorrer ao judicial fale por último. Tanto é natural que deveria ser um requisito jurídico, inclusive para retirar sua legitimidade de interesse de agir. E olha o ponto que chegamos agora. Em um dos votos das ADINs que estão sendo questionadas no STF, através da lavra do ministro Barroso, ele fala que, como no caso de voto de qualidade, é um voto de ficção, vou entender. É um voto de ficção, professor. Eu fiz essa cara. Eu até pensei, o ministro Barroso não fez o trabalho de ler o voto do estagiário, porque não tem condição. É ficção quando tem voto de qualidade, e o outro não é ficção. A Fazenda terá direito de recorrer. A Fazenda terá direito de recorrer. Eu pergunto aos processualistas que devem estar assistindo aqui, qual é o instrumento jurídico? Vai entrar com que... Quem entra contra quem, professora Micaela? Suspensão de agibilidade ou não? E o nosso prazo decadencial? A corrência dos juros e prescrição vai ser como? A constituição do crédito está sendo agora feita pela atividade plenamente vinculada ou pelo âmbito judicial? Tem interesse de agir? Gente, está no voto do STF. 5-0 até agora. Saiu de pauta. E a gente quer melhorar o nosso contencioso, dizendo que o que se julga com voto de qualidade é ficção e que, portanto, pode a Fazenda recorrer ao judiciário? Enfim, finalizando aqui, eu queria trazer apenas um trecho de um artigo que eu tive a felicidade de escrever para um dos congressos do IBET, onde eu trato da temática. Peço aqui a licença de ler, rapidamente. O ato de decidir, em qualquer de seus âmbitos, judicial ou administrativo, permite apenas a defesa de um único interesse: o público. E isso independe do tom da tinta, da categorização pertencente ao julgador, representante do fisco ou do contribuinte. A expectativa de um julgamento deve ser a mesma, independentemente do nome, do número da Câmara ou da categorização que é atribuída ao julgador.
O dever ser foi estabelecido nesse sentido. E se no mundo fenomênico há descompassos, o próprio sistema tem o condão de corrigir. Eu espero que não venhamos a precisar novamente de um outro evento como esse, ocupando o tema de tanta gente querida para falar do óbvio. Mas, infelizmente, estamos em um cenário onde o óbvio precisa de processos de elucidação. Iago, obrigado. Espero ter utilizado o tempo aí, sem ter ultrapassado muito o que foi me concedido. Não, de forma alguma, foi perfeita a exposição, um ponto de vista muito relevante, muito importante. Com certeza, o voto de qualidade no CARF é um tema caro para todos os contribuintes e também para a própria União. Então, excelente exposição. Vou passar em sequência para o professor Fernando Favacho, que é doutor e mestre pela PUC São Paulo, coordenador do IBET e de Belém e palestrante também do IBET e conselheiro do CARF. O tema vai ser abordado em matéria de ordem pública. Professor? Boa noite mais uma vez, Iago, que eu cumprimento também os outros membros do painel. Eu queria só saber como é que eu faço aqui para o PowerPoint que você falou? É só eu só compartilhar e compartilhar a tela, é isso? Não tem que Não, você... Não, no share, lá embaixo, share screen, isso. Só coloca também no modo de apresentação, que aí a gente vai conseguir ver sem os outros slides no canto. Tá vendo aí? Estamos vendo já, só colocar no modo de apresentação, que aí fica... E agora? Como é que tá? Funcionou? Fernando, eu acho que você tem que maximizar a sua tela. Eu acho que ela está Não, minimizada é só aqui. lá embaixo, Fernando. Passa o cursor e embaixo Isso, você perfeito. consegue. Pronto. Deu? Deu, estamos vendo. Gente, eu ainda mais depois da professora Karen, fica meio estranho falar alguns temas aqui. O Galderize, que fez a tese de doutorado dele no tema. Eu acho que eu realmente só vou contar uma historinha aqui, porque eu se confesso para vocês que eu sou da teoria das classes, da teoria dos conceitos, mas não do processo, ainda mais do processo administrativo. É verdade, eu estou no CAF, estou no conselho, mas eu vou tentar usar a minha prerrogativa aqui de aluno para poder errar, né? Porque quem erra é aluno, né? O professor faz doutrina e a gente faz jurisprudência. Então, vou usar só 10 minutos, tá, Iago, para falar aqui de contar uma história, na verdade, porque tá vendo aí o Mop aí na tela? Iago, tá vendo aí? Estamos vendo. Essa é uma história de alguns pesquisadores que eram doutrinadores de direito, que eles foram uma remota, uma antiga vilarejo que já estava completando quase 100 anos, lá na asa norte de Brasília, né? E chegando lá, eles perceberam um fenômeno lógico muito estranho de uma tribo tão remota chamada Conselho de Contribuintes, que era o seguinte: toda vez que uma matéria tinha decadência, tinha ilegitimidade passiva ou tinha multa, eles diziam que era matéria de ordem pública. E por isso, tinha como consequência poder ser conhecida de ofício e não se sujeitar à preclusão. É claro que esses pesquisadores que entendiam mais de lógica, né, diziam, você não precisa então chamar de matéria de ordem pública. Na verdade, esse é um conceito extremamente poluído das doutrinas do direito civil, do processo civil, que não pode se aplicar diretamente ao processo administrativo tributário, que tem outra regulamentação. Ou, como diz a turma do PTA, lá do processo tributário, do IBET, o processo ele tem um meio, ele se adapta à matéria que ele está sendo utilizada. Mas essa tribo, né, não conseguia se desvencilhar disso. Então, toda vez que tinha essas matérias que implicavam em ser conhecidas de ofício, eles chamavam de matéria de ordem pública. Para quem for leitor do Alf Ross, sabe de que eu estou falando, né? Estou falando daquele livro chamado Tutu, do Alf Ross. E o que acontece depois? Bom, se vocês observarem aí, o que você quiser justificar, você consegue ir atrás. Por exemplo, lá na lei do PAF, né, do PAF Fiscal Federal, vai dizer que se considera não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada. Então, com isso, eu entendo que não foi impugnada. Mas também, no Código de Processo Civil, eu encontro o tema da preclusão. Ou seja, para quem vai buscar subsidiariamente o processo civil, vai entender que existe realmente esse limite legalmente posto. E ainda diz mais, que incumbe ao réu alegar essas matérias. Por outro lado, se nós formos ver quem a defende uma amplitude desse conceito, vai também conseguir justificar que tanto o processo administrativo fiscal federal na 70235 fala na nulidade dos atos, que são nulos, ou seja, devem ser julgados nulos, né? Quanto à própria lei do processo administrativo federal, que ela é muito menos usada do que se parece. Muita gente acha que o CARF adota isso, o torto de direito, e não. O decreto 70235, por ser mais especializado, ele é muito mais utilizado do que a lei do processo administrativo federal, a qual eu acho que deveria até ser mais utilizada, em que se diz que a administração deve anular seus próprios atos. E, finalmente, o próprio Código de Processo Civil, também que deve ter aplicação subsidiária, diz que o juiz tem que conhecer de ofício essas matérias. Bom, então vamos ver aqui como e por que julgar algo que não foi alegado pelas partes. Essa nossa polêmica vai entrar em dois pontos principiológicos que são muito utilizados. O primeiro, do como e por que julgar, normalmente, quem vai defender isso vai falar da autotutela dos atos administrativos. Vai dizer que é papel dos órgãos administrativos a sua autotutela. E também vai com um princípio que eu acho maravilhoso esse nome, que é o princípio do formalismo moderado, que eu chamo de camisa polo, né? Porque eu nunca entendi exatamente o que é um formalismo moderado. O professor Charles McNaughton diz para mim que o formalismo moderado é a salvabilidade do lançamento versão contribuinte, né? Que é aquela coisa nebulosa ali, mas que você pode utilizar no processo. E também a questão da verdade material, que, como muito bem já colocou a professora Karen, que a verdade ela é construída pelo direito, mas o processo administrativo usa esse termo para justificar investigação e até diligência disfarçada, petição disfarçada de diligência. E, finalmente, aquele argumento que todo mundo diz o seguinte: olha, eu não quero falar isso, não é bem isso, mas eu quero lembrar que, se for para o judiciário, o fisco vai perder e, portanto, o fisco vai perder dinheiro. Bom, por outro lado, e quem entende que não deve se alegar esse julgamento, utilizar o julgamento não alegado pelas partes, né? O primeiro é o argumento da incompetência, né? Nós julgadores não somos competentes para, em resumo, e aqui falando de forma bem clara, nós não somos competentes para advogar pelo contribuinte. Segundo, a questão da dialeticidade processual, né? Porque como é que eu vou discutir algo que não foi alegado em primeira instância? Então, esse argumento também é muito forte. E, finalmente, o argumento mais vago, que é o da segurança jurídica, que é onde a gente não fica sabendo quais são os argumentos que podem vir na discussão. E um conceito que eu gosto muito utilizado pelo professor Galderizi, tá? Concordando ou não, eu acho que veio de uma maturidade intelectual muito grande, até porque ele utilizou a teoria das classes, da qual eu admiro muito, em que ele diz que uma matéria de ordem pública é tudo que não necessitar de dilação probatória e for passível de conhecimento. O meu ponto quanto a esse tema, inclusive que a gente já teve a oportunidade de discutir com o professor Galderizi, muito aberto e humilde como professor, é o ponto de que o próprio termo passível de conhecimento, se ele não for elucidado, ele vai se tornar redundante, né? Porque o definis e o definiendo vão se tornar o mesmo no momento em que eu não sei o que é passível de conhecimento. Mas é claro que o professor Galderizi, até fazendo comercial aqui do livro dele, que está aqui do meu lado, por coincidência, viu? Recomendo bastante aqui. Vamos para o próximo aqui. E quais estigmas, quais pecados que essa tribo percebe e que torna esse conceito de mope-mope aí, de matéria de ordem pública? O primeiro é a decadência, que eu acho fantástico. Todo mundo concordar que a decadência é matéria de ordem pública. Mas eu creio que essa concordância vem de uma divergência.
O pessoal do processo vai dizer que decadência é matéria de ordem pública, porque está no processo, então decadência é uma questão processual. Eu entendo que eles estão errados. Mas se eu for pelo outro lado, eu também vou entender que decadência é matéria de ordem pública, porque decadência no direito tributário se equipara a pagamento. Ela é uma das cláusulas de exclusão do crédito. Então, quando você vai, por exemplo, numa prova da OAB, né, que visa pegar os alunos que não estudam tributário, eles vão colocar a decadência como uma questão processual, quando no direito tributário é material. Né? Agora, os outros temas todos, a gente vai ter alguma polêmica maior. Incompetência do julgador, por exemplo, de primeira instância, né? No caso, por exemplo, eu sou da segunda sessão, então certas matérias que podem ser julgadas na outra, eu posso dizer que eu não conheço, então, de certa forma, isso é uma matéria de ordem pública, o que eu prefiro dizer que as matérias são conhecidas de ofício, para não utilizar esse termo que, como eu já falei, é poluído. A questão da concomitância, que aparece muito porque ela é passível da gente investigar isso sendo alegado ou não, e também da questão da coisa julgada material, quando muitas vezes a gente julga a obrigação acessória quando o principal já foi julgado, então perde sentido julgar a acessória, a não ser, claro, que o termo do direito mude, mas isso aqui vai para outra apresentação. A questão das multas, como bem frisado pelo professor Galderizi novamente, que é onde está o dinheiro, e aqui eu entendo realmente que a nossa turma, inicialmente, quando a multa não era alegada, a gente não questionava. Hoje, com a mudança da composição, hoje nós entendemos sempre que multa é sim matéria de ordem pública. E legitimidade passiva, que também está cada vez mais se firmando no CAF, uniformizando esse tema, como diria a professora Lisiane, que coloca muito bem isso também. O cerceamento do direito de defesa e todos os ausências de requisitos essenciais no auto de infração. Se você procurar lá no CAF, tem súmulas dizendo, por exemplo, que sem o nome sem a assinatura do auditor fiscal, muitas vezes o contribuinte não alega, isso nem primeira nem segunda instância, mas nós podemos alegar isso. E, finalmente, a aceitação de provas novas em segunda instância, que é um tema polêmico, porque se fosse a aceitação de provas novas, que eu digo novas no processo, tá? Que poderiam ser legadas em primeira instância, porque aquelas provas, muitas vezes, já resolvem o problema, então não tem sentido mais continuar com o processo. Bom, votar em algo não alegado, eu queria trazer um ponto a mais aqui, que é pouco discutido quando se fala em matéria de ordem pública. É que eu posso perder meu emprego se eu não observar uma súmula. Como é que eu vou julgar algo que uma súmula já diz de tal forma, mesmo o contribuinte não alegando aquilo? Então, por exemplo, tem uma súmula dizendo que aquela multa tem que ser diminuída. E aí o contribuinte não alegou. Eu tenho que julgar porque multa é matéria de ordem pública ou tenho que julgar porque uma súmula me proíbe julgar de forma diferente? Então, a meu ver, e nesse caso, a súmula está me obrigando a observar aquele item, mesmo não tendo sido alegado. Então, existe uma punição aí para o conselheiro que entende de forma diferente. Desculpa, a gente não tinha visto passar aqui, tá? Mas é o artigo 45.6. O último ponto é recurso não conhecido por intempestividade e provido. Ou seja, a nossa turma também entendia assim antigamente. Eu mesmo entendia assim. Eu entendia que não importa se estava tempestivo ou não o recurso, quando eu via matéria de ordem pública. Hoje eu entendo diferente. Eu entendo porque nós somos incompetentes no momento em que nós nos julgamos que nós não conhecemos aquele recurso. Então, nesse caso, eu não posso ficar sempre contando que o contribuinte vai para o judiciário, porque muitas vezes ele não vai. Muitas vezes ele paga, ué. Então, ou não paga, enfim. Mas a questão toda é que se eu me julgo incompetente para aquilo, como é que eu julgo? Então, eu não entendo que nós podemos ser coerentes nesse ponto. As minhas últimas observações são o seguinte: eu acho que o auto de infração não é uma petição inicial, não existe essa equiparação direta, e nem que o processo civil se sobrepõe ao direito administrativo. Muito pelo contrário, eu acho que muitas vezes esse conflito do entendimento vem justamente, aí sim, não, o conflito real não é que uma parte dos conselheiros é delegado e outra parte é detento. Não é isso. O conflito, e esse é um conflito muito rico, interessante, é que a nossa formação é diferente.
que os conselheiros dos contribuintes eram advogados, então eles são muito mais apegados ao Código de Processo Civil. Por outro lado, os conselheiros do fisco são muito mais apegados ao processo administrativo. Isso sim é que traz a riqueza do CARF. Vejam, matéria de ordem pública mesmo, ele é um conceito da literatura de processo civil. Eu não posso importar diretamente para o tributário, que tem outras amarras. E, finalmente, eu posso dizer também, gente, que as matérias conhecidas de ofício, a meu ver, elas não são tão amplas. Justamente porque nós tratamos aqui de estrita legalidade. Então, essa sim vai ser uma diferença grande em comparação ao que se utiliza no processo civil. E, no nosso caso, como julgador, eu tenho a sanção da responsabilidade funcional. Finalmente, quero trazer aqui a frase do Tutu, Dolph Ross, em que ele diz que os enunciados nos quais aparece esse termo, matéria de ordem pública, eles são promovidos por estados de coisas perfeitamente definidos. Então, o que nós talvez tenhamos que buscar é não o conceito de matéria de ordem pública, mas discutir quais matérias, ou seja, uma busca denotativa, deveriam ser conhecidas de ofício. Mais uma vez, muito obrigado, e que honra estar aqui, estar do lado de pessoas tão queridas e também, principalmente, que influenciaram diretamente no meu pensamento, e eu peço mais uma vez desculpas por eu estar aqui me portando como um aluno, porque eu volto a dizer, eu aprendi muito nesse curso e recomendo o curso do processo de contencioso administrativo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite também ao EBET Rio de Janeiro. Estou me sentindo no Rio aqui, ainda aqui online, eu estou me sentindo no Rio aqui, viu? Professor Fernando Favas, muito obrigado. Nós que agradecemos o aceite pelo convite, uma exposição muito rica e como a dos demais que palestraram hoje à noite. É uma honra para o IBET Rio ter contato com todos. Eu vou abrir a palavra para cada um para fazer uma consideração final, peço que breve, para a gente encerrar rapidamente, especialmente pelo evento que vai ter do Tributário em Jogo, que a professora Micaela também vai apresentar. Então, vou seguir a ordem, professora Karen, por favor. Obrigada, Iago. Eu acho que todo mundo falou um pouquinho aí de tudo e a gente percebe que tudo está bastante relacionado, né? E tanto que um foi remetendo aí à fala dos outros e tudo está bastante relacionado. Enfim, o que importa é temos um controle de legalidade, ele é fundamental esse controle de legalidade, porque eu posso ter um fiscal que tem uma visão, outro fiscal que tem outra visão, eu tenho contribuintes concorrentes, aonde o mesmo evento pode gerar uma não tributação, por outro pode gerar uma tributação com uma multa de 75%, por exemplo, e para outro pode gerar com uma multa qualificada ou com sobreposições de multa. E compete a esse controle de legalidade exercido pelo Tribunal Administrativo trazer um pouquinho de isonomia e objetividade na análise dos conceitos e do alcance normativo, seja das penalidades, seja para a constituição do crédito tributário. Em resumo, para quem advoga no processo administrativo, vamos nos ater muito a essa produção probatória, a essa tradução dos conceitos, vamos tratar, sim, de matéria que envolva alguma discussão de legalidade ou constitucionalidade dentro da análise do caso concreto, ou trazendo, obviamente, precedentes qualificados, a gente diz aí repetitivos ou de repercussão geral, que devem ser observados pelo Tribunal Administrativo. Eu acho que não tem como mais um juiz no Tribunal Administrativo não observar isso. Vamos entender que não importa se ele é nomeado pelo fisco ou pelo contribuinte, ele não está representando nem fisco nem contribuinte, ele está ali como representante no interesse da administração tributária, que não é o interesse primordial em si a arrecadação, mas sim apenas a arrecadação daquilo que for efetivamente legalmente devido. Vamos exigir, sim, a análise probatória pelo tribunal, e me parece que é uma nulidade importante a não avaliação de todos os argumentos de defesa. Eu acho que essa é uma nulidade importante, especialmente quando algum argumento de defesa pode modificar o resultado final.
Vamos lembrar que no CARF a gente tem embargos de declaração, no TIT e no CMT nós não temos os embargos de declaração, nós temos os pedidos de retificação de julgado que são mais restritos, e aí eu acho que é uma lembrança até para o julgador, porque qualquer premissa fática errada vai levar a uma decisão errada, né? E aí a gente não vai dar eficiência a esse controle de legalidade. Basicamente, essas considerações, eu acho que é uma matéria encantadora e que levaria aí horas e horas e horas de debate, e eu espero que no próximo curso a gente tenha assim um horário reservado para debate meu com Argos, que eu adoro isso. Né, Argos? A gente gosta muito de debater. Normalmente ele ganha de mim nos debates, mas acho que a gente vai concordar na maior parte dos casos, pelo menos a questão processual, né, Argos? Então, basicamente é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Karen. É uma pena realmente o prazo curto, mas o curso provavelmente a gente vai conseguir expandir mais Ô, o Iago, debate. você não sabe como os alunos adoram quando tem debate. Meu com Argos. A gente fazia muito isso, é ótimo. Professor Argos, as considerações finais. O microfone. Só para falar que quem vence é a Karen, depois a gente fica discutindo lá perto do elevador o que aconteceu, né, Karen? Mas então, olha só, vou pegar só um gancho aqui do meu querido amigo Favas, que para mim resume tudo aquilo que a gente tá falando aqui, eu quis falar, na verdade, né, com as apresentações magníficas dos professores. O contencioso administrativo, ele trabalha para o interesse público, mas deve ser entendido realmente o que é interesse público. Não é interesse fazendário, ilegal, arrecadatório, sem fundamento. Também não é interesse dos grandes grupos econômicos que agem de forma fraudulenta e ilegal. Interesse público é interesse da sociedade. E é interesse da sociedade, olha só, a preservação do patrimônio individual do contribuinte que tem razão. Assim como é também interesse da sociedade o seu patrimônio, que não é dinheiro do Estado, o dinheiro público é dinheiro da sociedade, quando a sociedade tem razão, discutida no contencioso administrativo. Então, com vistas ao interesse público, tudo que nós falamos acaba funcionando se você tiver como norte exatamente qual é a nossa função, né? O processo administrativo não é simplesmente, para mim, não é um controle de legalidade, ele passa também pelo controle de legalidade, mas ele é uma verdadeira prestação jurisdicional, com uma relação triádica com duas partes. Uma fazenda com uma visão, né, em face da interpretação da legislação, e outra visão daquele que busca a solução do conflito por ele colocado na hora que ele faz a sua impugnação inicial, né? Para mim, esse é o contencioso. Trabalhar de forma equidistante das partes, com independência funcional. E o que é a independência funcional do julgador? O julgador ele não precisa fazer a interpretação do ordenamento como a consultoria tributária faz para os fiscais. O fiscal que lavra, ele não tem independência funcional, ele não tem como fazer uma construção interpretativa própria. Ele, senão seria a insegurança, né, da falta de previsibilidade seria maior ainda. Ele tem que seguir aquilo que a consultoria tributária lhe diz. Agora, o julgador administrativo, a função dele é extremamente importante nessa linha do interesse público. Ele tem independência funcional. Então, eu posso falar, e às vezes mais amplas, mais restrita, claro, depende do ordenamento. Em São Paulo, posso falar que um decreto é ilegal, como a gente fala. Olha só, posso falar que um decreto é ilegal. Isso é muito importante. Talvez, eu acho que foi não sei se foi o professor Galderizi que falou, mas talvez repensar, inclusive para desafogar o judiciário, Galderizi, acho que foi você, né? A questão de ser o processo administrativo, fazer trânsito em julgado, sim. Fazer trânsito em julgado. Resolver a questão de forma definitiva. Por que não? Né? Como é uma questão europeia, por exemplo, né? De resolver a questão tributária só no processo administrativo. É isso, sabe? Para a gente pensar um pouco, né? Eu tenho pensado bastante sobre isso, qual que é o meu papel, né, nesses 26 anos que eu trabalho aqui na Fazenda do Estado,
né? Tentando colocar, como a professora Micaela falou, sim, colocar a aproximação com o processo civil, mas também usando aquilo que o Fernando falou, com responsabilidade, né? Com responsabilidade. Afinal de contas, a gente trata de crédito público. Além de tudo, temos o 141 do CTN. Mas, acima de tudo, temos uma responsabilidade íntima nossa como jogadores tributários, né? É isso. Muito obrigado novamente pelo convite, por sua gentileza e por estar numa mesa com professores tão talentosos, tão maravilhosos aqui e pelas aulas que eu recebi hoje. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Águas, professora Micaela. Bom, gente, segundo o INSPER, né, a gente tem um contencioso tributário da ordem de 75% do PIB. De acordo com esse dado, né, e 18 anos e 11 meses para que a gente consiga ter o final de uma lide tributária no Poder Judiciário, além das medidas alternativas, que se fala muito, que a gente gosta de uma novidade, né, mediação, arbitragem, tudo isso são oportunidades importantes para a gente pensar, mas eu acho que antes de olhar para isso que é o novo, a gente precisa reforçar aquilo que é antigo e que funciona. E o processo administrativo bem desenvolvido, bem trabalhado, ele entrega, ele resolve, ele reduz a lide que vai para o judiciário. Então, a gente pode acabar com esse 75% aí do PIB, levando em consideração um processo administrativo que atue observando os precedentes, que atue permitindo justamente essa prova, né, muitas vezes que não está sendo apresentada nos 30 dias, que permita essa flexibilização de análise por parte do julgador, que não está tão amarrado com relação às regras de processo, porque, veja, aqui existe um ponto que eu achei muito importante. Não importa se a gente está falando de contribuinte ou de fazenda. O que importa é um tribunal administrativo que tem uma visão múltipla. E essa visão múltipla é extremamente rica. E ela permite justamente que se entregue com conhecimento de quem vive o direito tributário, aquilo que quem está no meio tributário precisa. Né? O nosso sistema é complexo, gera divergências de interpretação, e esse processo administrativo, ainda mais integrado por julgadores que têm a visão de que existe a necessidade de aproximação do fisco com o contribuinte, que a gente tem que parar com aquela visão de que todo mundo é sonegador e ao mesmo tempo de que o fisco é o mal ruim, perverso, que cobra tudo aquilo que é indevido, a gente consegue realmente chegar a uma solução que seja vantajosa para todos, para o Brasil como um todo e para a sociedade. É isso, obrigada. Muito obrigado, professora Micaela. Passar para o professor Galderize. Bem, registrado novamente aqui a felicidade de estar com professores, a felicidade de ter encontrado aqui o discurso da professora Micaela, trazendo um tema tão relevante, como falar de direito tributário sem falar de direito constitucional. Nós temos hoje um desenho normativo praticamente em matéria tributária direta na Constituição, tanto que a PEC, né, precisa traçar diretamente mais de 100 artigos para trazer essa mudança, e eu espero que eventos como hoje nos ajude a formar uma cultura de falar de contencioso administrativo. Infelizmente, nós somos forjados para sair de uma faculdade e fazer execução fiscal, exceção de presecutividade e ação anulatória. Nós não temos, muitas vezes, o conhecimento que nós temos no nosso município, no nosso estado, um órgão de portas abertas, técnico, com gente séria, como o professor Argos fala, que acredita no que faz, com a possibilidade muito menos onerosa de participar e de fazer decisões judiciais, que são os tribunais administrativos. Quantos contenciosos nós temos espalhados pelo Brasil? E esses contenciosos precisam dos holofotes corretos e não dos holofotes que tirem a credibilidade. Infelizmente, reitero, o óbvio precisa, por vezes, ser reiterado quando nós temos tanta informação sem formação. É isso. Fica aqui o agradecimento, mais uma vez, pela possibilidade de participação com tantas pessoas que eu admiro. Muito obrigado, professor Galderize. Professor Fernando Favacho. Além de agradecer o convite, fazer a reiterada recomendação do curso do IBET de contencioso administrativo, coordenado pelo professor Galderize, que me fez muita diferença, tanto que eu fiz 2 vezes o curso, né? E fui aluno do professor Argos lá várias vezes também,
eu acho que eu tenho muito que aprender. Gostei das observações. Eu provavelmente vou assistir aqui o debate de novo, viu? Professora Micaela, excelentes considerações, e professora Karen também. Eu vou me refletir mais também, mas eu queria realmente frisar que muito do que se critica do conselho é por desconhecimento e não porque quem está lá, quem vê a riqueza dos debates, a gente vê elogios até de quem saiu com o processo perdendo ali. É claro que quando o contribuinte ganha o processo, ele costuma elogiar mais. Mas eu noto nas sustentações que realmente se dá razão para a técnica, e nesse ponto eu elogio esse formalismo moderado, porque a decisão colegiada. Eu queria, na verdade, convidar a todo mundo que está assistindo aqui, não viu ainda um julgamento no CARF, a entrar no YouTube, porque os nossos julgamentos são públicos. E lá vocês vão ver que a gente discute as questões, que na minha turma, em 2 anos e meio que eu estou lá, viu, professora Galderizi? Só teve 2 vezes que empatou os conselheiros contribuintes votando contribuinte e o fisco votando fisco. Das provavelmente 40 vezes que já teve empate lá. Então, assim, eu realmente faço suas minhas palavras e, mais uma vez, agradeço ao convite do IBET Rio de Janeiro. Obrigado. Reiteramos aqui os agradecimentos, né? Agora, com essa possível mudança da reforma tributária, a gente também vai aguardar para saber como que ocorrerá o processo administrativo, especialmente o IBS e o CBS tendo a mesma base de cálculo. A gente também não sabe ainda como que vai ocorrer, se vai ser um novo CARF, um CARF maior, e em relação aos tribunais estaduais. Eu noto uma proximidade entre o CARF e o TIT. Às vezes, sinto uma leve diferença em relação ao Conselho de Contribuintes aqui do Estado do Rio de Janeiro, especialmente na questão de provas. Acho que aqui o Conselho é um pouco mais flexível, mas a gente tem temas super relevantes para tratar em dezenas de palestras e acredito que novos convites surgirão para a gente tratar sobre esses pontos que ficarão talvez até para o curso que já foi reiteradamente recomendado aqui por todos e até atestado pelos alunos aqui no chat. Então, sugiro que sigam no Instagram o IBET Rio, no Facebook, também o Tributário em Jogo, e em sequência vai ter o evento, conforme mencionado, no Instagram, né, professor Micaela, do Tributário em Jogo, lá com o Michel Hernani, para tratar sobre a superação dos precedentes vinculantes. Fica o convite a que todos que estejam nos assistindo até agora ir para lá no Instagram, e o nosso reiterado agradecimento a todos os professores que vieram aqui efetuar essas brilhantes palestras, tá bom? Uma boa noite a todos e depois até no curso. Tchau, tchau.